Queridos e queridas, beleza? Esse vídeo não é exatamente falando sobre a aula, né? É mais uma curiosidade. Não sei se vocês já fizeram algum cálculo de regressão linear, não sei se vocês já trabalharam alguma coisa com machine learning, etc. Existem alguns tipos de regressão, né? Então, por exemplo, eu tenho uma variável dependente, né? Então eu tenho aqui um determinado valor, que eu tenho uma variável independente aqui, ao qual a partir dessa determinada da variável x eu consiga determinar algum valor y. Né? Então, por exemplo, a famosa questão do peso e altura. Né? Então eu tenho, conforme a pessoa vai ficando mais alta, tende a pessoa a ter uma maior massa, né? Tende a ser mais pesada. Né? Então eu tenho aqui, por exemplo, uma função mais linear, né? Então vai ter esses determinados pontinhos, lógico que vai ter gente muito magra, lógico que vai ter gente muito gorda, mas pode ser que eu chegue com uma determinada linha assim, né? Essa linha aqui vamos dizer que é a melhor linha, é lógico que é uma linha bem torta, vou fazer de vermelhinha aqui para destacar, então, vamos dizer que essa seja a melhor linha que eu tenha para poder diferenciar uma determinada função, né? Então assim, eu partindo que eu consigo uma pessoa, sei lá, tipo de 1,89 m, quanto que seria o peso dela, né, de acordo com o modelo ao qual eu criei. Então eu veria que há um peso de 1,89 m, eu vejo aqui este ponto, eu cruzo aqui com o meu eixo y, então eu tenho um valor de x, sei lá, uma pessoa de 1,89 m, normalmente a partir do meu modelo pesaria 85 kg, por exemplo. Né? Só que existem situações aos quais as minhas variáveis elas agem de uma forma um pouco diferente. Nossa, parece que só tremedeira aqui. Pronto, aqui está menos tremido. Né? Então eu tenho aqui um eixo y, eu tenho aqui o meu eixo x e os meus valores eles funcionam, por exemplo, assim. Tipo, eu tô inventando, tá? Tô só fazendo exemplos bem bestas. Né? Então eu tenho alguma coisa assim. Então, se eu fizesse uma função linear, então uma função linear, um polinômio de grau 1, se eu fizesse aqui o meu polinômio, que eu vou escrever de P, nesse primeiro aqui, meu polinômio de grau 1, talvez um polinômio de grau 1 seria bom, pois afinal de contas eu simplesmente só tenho uma linha. Então seria, sei lá, x ao quadrado mais 4. Não sei, estou inventando. 3x, 12x, sei lá qual o múltiplo que eu tenha do meu quadrado aqui. Né? Então eu só tenho só o x, né? X ao quadrado não, eu só tenho um polinômio de grau 1, então eu tenho x mais 4, por exemplo. 13x mais 12, eu vou ter simplesmente uma reta ao qual eu coloque ali. Aí se você for analisar, por exemplo, aqui, um polinômio de grau 1, ou seja, uma função linear, não ficaria muito boa. Existem métricas para isso, tá? Mas isso eu não vou falar aqui nessa aula. Por exemplo, uma linha aqui não ficaria boa porque a distância entre este ponto amarelo e este ponto aqui não seria algo muito bom. Ah, uma linha aqui, por exemplo. Ah, uma linha aqui. Veja que não ficaria muito bom. Já se eu fizesse um polinômio de grau 2, se eu fizesse uma parábola, por exemplo, talvez a minha função ficasse melhor. Se eu fizesse uma parábola assim. Né? Por exemplo, a minha função ela parece ser cúbica, então uma linha mais ou menos assim ficaria melhor. Eu tenho, sei lá, um polinômio de grau 4, então eu tenho uma função um pouco diferente. Minha linha ficaria melhor na minha regressão se ela fizesse, sei lá, esse desenho. Então daqui deve ser o polinômio de grau 5, polinômio de grau 6 e assim por diante. Qual que é a importância que eu estou dizendo de vocês saberem a questão de polinômios? Existem aplicações práticas, inclusive, aos quais vocês terem noção de polinômios ajuda muito. A parte de cálculo em si não é tão importante, porque se você jogar um modelo polinomial e, sei lá, de 8º grau, dane-se, né? Ele vai calcular para você. Ele vai dar o gráfico, ele vai dar qual que é o x, quais são os multiplicadores, quais são os graus, isso ele vai te devolver certinho. A questão é, quanto maior a noção que vocês tiverem sobre o assunto, melhor vocês vão entender o que vocês estão fazendo.
tá bom? Isso daqui é mais para o pessoal que está trabalhando na parte de Machine Learning, né? E eu digo por mim, que pelo menos eu comecei nessa área, eu sou estudante ainda, eu não sou profissional da área, mas quanto mais você vai aprendendo nessa parte de pré-cálculo, mais de polinômios e etc e tal, fica muito mais fácil para vocês poderem ter noção sobre a questão de modelagem matemática. Vocês estão vendo aquele livrinho ali, ó, de econometria básica, aquele verdinho, este daqui, quer ver? Eu vou colocar minha caneta mais próxima. Deixa eu ver, este daqui, este verdinho aqui, ó. Estão vendo? Esse daqui é de econometria. Ali é praticamente regressão, parte linear e regressão linear, polinomial e etc. Para vocês conseguirem ter um modelo a partir de determinada coisa. Vocês estão aprendendo isso? Vocês estão aprendendo econometria básica? Meu, polinômio. Entendeu o conceito de polinômio? Vocês arrebentam ali. Né? É lógico que existem outros conhecimentos, que são os conhecimentos da área, né? Mas a partir do momento que vocês entenderem a parte polinomial, vocês arrebentam no resto. Beleza? Espero que vocês se sintam tão empolgados quanto eu para poder aprender essa parte. É isso aí, beijos na bunda, até mais.